Grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós, e por isso estamos alegres. Deus tem sido fiel, longânimo, paciente, bondoso, misericordioso. Ah, Senhor. Eu estava muito ansioso para que este período de oração chegasse. Todas as vezes que a igreja se reúne para orar, algo acontece. Todas as vezes que a igreja se une num só propósito, algo acontece no mundo espiritual. E a oração que foi feita aqui, no final do culto ontem à noite, que o pastor chamou os obreiros que estavam cansados, não fisicamente, mas espiritualmente, por travarem batalhas espirituais que ninguém vê, que ninguém sabe, foi de romper o céu naquela hora. Nós que estamos à frente desta obra, a gente sofre batalhas que ninguém vê. Nós que estamos à frente desta obra, somos inimigos daquele que é inimigo da obra de Deus. E ele tenta de várias formas, com opressões, com tentações, com desânimo, com a frieza. Mas todas as vezes, quando a igreja começa a orar, algo acontece. E nestas semanas de oração eu sentia como se o meu coração estivesse derretendo. Algo estava acontecendo neste lugar. Eu acredito que não foi apenas comigo. Eu acredito que não foi apenas com os obreiros dessa casa. Eu não acredito que apenas aconteceu isso com o nosso pastor e a nossa diaconisa, o nosso evangelista. Não apenas conosco, mas eu acredito que chegou até você. Se você faz parte desta obra, estes dias Deus tem te levantado. Deus tem feito queimar o teu coração de novo, tem derretido as geleiras mais profundas do teu ser. Porque o principal desejo, aquele que busca o primeiro passo é o Senhor. É Ele que é o mais interessado em ser encontrado estes dias. Ele é o mais interessado em ser encontrado estes dias. A mensagem que a nossa irmã diaconisa trouxe ontem, meu Deus, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava deitado para dormir, e ao fechar os meus olhos, eu ouvi uma voz audível, Apocalipse 2. E eu acordei assustado e corri para a Bíblia, e quando eu comecei a ler aqueles versículos, eu comecei a chorar, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. E tem aquelas mensagens, né, diácono Sávio, que ela marca o nosso coração. Essa foi uma delas que marcou o meu coração. E todas as vezes que Deus levanta um profeta no meio da sua casa, para dizer, eu tenho contra ti, ai daquele que não se voltar arrependido contra o Senhor. Ai daquele que não se voltar de joelhos pedindo misericórdia ao Senhor. Porque não adianta de nada, como foi ministrado estes dias aqui, a gente está fazendo sem o coração. A gente está fazendo porque a gente entrou num costume, e a gente não se diferencia muito dos nossos irmãos da outra igreja lá, porque todos os domingos eles estão na igreja. Existem eventos que a igreja está lotada, mas não existe coração, não existe verdade, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. Eles dizem que amam, mas na verdade no dia a dia eles não amam coisa nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser muita coisa, mas também não pode ser nada. A gente pode estar fazendo muita coisa, mas Deus não está recebendo nada. Então Deus começa assim, lapidando o nosso coração, trazendo um alerta no primeiro dia, que se a gente não estiver vivendo o primeiro amor, se não tiver verdade aqui nas coisas que a gente faz, se não tiver coração disposto,
de querer estar aqui de manhã. Só está aqui de manhã quem quer. Eu acredito que não veio ninguém obrigado. Se você tem uma necessidade de buscar a Deus, esse é o lugar certo. Então vem, dispõe o teu coração. Ministrações poderosas foram feitas nestas semanas aqui, que antecedia o nosso derramar. Eu fui ministrado, eu acredito que você também. Então dispõe o teu coração, esse é o primeiro tópico. Nem comecei a pregar, estou fazendo uma retrospectiva. Dispõe o teu coração, volta ao primeiro amor. Amém? Vocês entenderam a mensagem de ontem? Deus continue lhe usando poderosamente, diaconisa. Glória a Deus. Amém? Vamos para a mensagem. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. A partir do verso 1, a gente vai ler 6 versículos. Amém? Aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, diga escola de quinta-feira. Ele não tem a dominical, mas está de quinta-feira. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 1. Amém? No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque havia partido de Refidim, e chegaram ao deserto de Sinai, e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. Versículo 2: E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e farás os filhos de Israel. Versículo 4: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se realmente obedeceres a vós, e guardarem o meu pacto, ou a minha aliança, então serei o meu tesouro particular, acima de todos os povos, porque toda terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa. Então são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E você diz amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. O contexto desse relato: se passaram 3 meses que o povo saiu do Egito. E quando eu comecei a ler esses versículos, eu tive que voltar alguns capítulos antes, para entender como esse povo chegou ao Egito. Lá em Gênesis 37, conta a história de José. José, filho da velhice de Jacó, muito amado por ele, começa a ter sonhos. E nos seus sonhos, feixes de trigo se dobravam diante dele. As estrelas e a lua se dobravam diante dele. E ele, ao contar os seus sonhos aos seus irmãos, causa no coração deles uma certa inveja. Quem é você, José? Você está dizendo que nós, os seus irmãos, vamos se dobrar diante de ti? Isso no coração dos seus irmãos soa como uma soberba. Porém, era tudo um propósito de Deus. E aí os seus irmãos decidem vendê-lo aos ismaelitas que estão passando ali. E José, vendido aos ismaelitas, eles pegam sua túnica, mancham de um sangue de um animal, e diz para o seu pai que ele foi comido por uma fera. E aí gera no coração de Jacó uma angústia de perda. Só quem perdeu um filho sabe a dor que é causada ao perdê-lo. E aí seus irmãos o vendem para os ismaelitas, e ele é levado ao Egito. Porém, a palavra de Deus diz que Deus era com José.
e tudo que ele fazia prosperava. E ele é vendido para a casa de Potifar como servo. E José, muito bem aparentado, um rapaz muito estudioso, cuja a presença de Deus era com ele. Tudo que José fazia na casa de Potifar prosperava. E Potifar coloca todas as coisas de sua casa na responsabilidade de José. Resumindo a história para a gente chegar onde eu quero chegar. José sai da casa de Potifar, vai para a prisão. E na prisão também Deus era com José. Tudo que José fazia na prisão, Deus fazia ele prosperar. E o chefe daquele presídio vê o que Deus tem feito através da vida de José e coloca ele responsável por todos os presos. Com a chave daquele presídio, José se torna podemos assim dizer, o responsável geral daquele lugar. É o diretor daquele presídio. Você vê que até nos momentos difíceis, Deus era com José. E tudo que José fazia, Deus fazia-o prosperar. E você vê José passando por muitas coisas, mas você não vê José reclamando de Deus. Não reclame do processo, faz parte. Não reclame daquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você não está entendendo por que isso está acontecendo, mas no final a glória de Deus vai ser estabelecida na tua vida, e o nome dele será conhecido. Existem os sonhos que acontecem na prisão. Estou resumindo aqui para a gente chegar lá, irmão. E José, ele é o único que pode discernir os sonhos, porque Deus era com ele. E tudo que José disse a respeito dos sonhos acontece. E não existia nenhum outro ali no Egito capaz, cheio da presença do Espírito de Deus, a não ser José. E Faraó reconhece sim a presença de Deus na vida de José, e o chama para perto. E o chama para perto. Quando você estiver completamente cheio da presença de Deus, Ele vai te chamar para perto. E as pessoas vão querer você perto dela, porque de ti elas vão beber. De ti sairá palavras de vida eterna. De ti sairá ministrações que ainda não foram ministradas nessa terra. Tu está entendendo porque tu necessita ser cheio de Deus? Porque até nos momentos difíceis Deus vai fazer você prosperar. Até nos momentos difíceis Deus vai te usar em revelação, em sonho. Até nos momentos difíceis Deus é contigo. Ei, irmão, o crente ele passa por momentos difíceis sim. O crente ele passa por momentos de dificuldade aqui na terra, sim. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. É só aqui na terra. É só aqui na terra, irmão. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Aguenta mais um pouco aí o processo. Aguenta mais um pouco aí. Aguenta mais um pouco aí. Come, bebe estes dias para você caminhar mais alguns dias. E até a chegada do monte, Deus vai falar contigo. E aí, como vocês conhecem a palavra, José se torna o governador do Egito, abaixo apenas de Faraó. E José, como homem de Deus, sensível, ele tem a sensibilidade de chamar a sua família para perto. E aí ele chama os seus irmãos, chama o seu pai, e eles vêm morar com ele. E existiu uma promessa sobre a vida de Jacó, que de sua descendência não daria para contar, não daria nem para se comparar às estrelas do céu e a areia do mar, da praia. E a nação de Israel, ela cresce no Egito. A nação de Israel se torna não apenas uma família, mas uma nação grande no Egito. E ao passar do tempo, Faraó morre, José morre, mas a nação permanece. Porém, é levantado um novo Faraó,
que não conhecia a história de José, e aqueles que não conhecem a nossa história, eles não vão respeitar. E aí o que acontece? Ele começa a escravizar o povo, porque ele estava crescendo rapidamente, e eles temiam que Israel sobrejugasse o Egito. E aí eles começam a escravizar o povo, e aí o povo é escravo no Egito. Agora vocês começaram a entender como aquele povo chegou no Egito, e como eles se tornaram escravos. Mas Deus sempre vai ter os seus. Deus sempre vai levantar os seus em meio às adversidades. Deus provê entre eles um libertador, cujo nome era Moisés. E Deus, muito inteligente, com a mente muito à frente da nossa, coloca Moisés dentro do palácio para ser criado pela filha de Faraó. Porque talvez se Moisés fosse um normal, talvez ele não teria os conhecimentos, a liderança, o estudo, a expertise em guerra. Moisés estava sendo trabalhado dentro do palácio de Faraó. Ele era um dos familiares, mas não era um deles. Foi um meio de que Deus pudesse ensinar a Moisés. Foi um meio a qual Deus achou em instruir Moisés em alguns estudos que talvez ele não teria se ele estivesse no meio do povo. Deus incomoda o coração de Moisés. Acontece que ao ele ver um egípcio maltratando um irmão seu, ele se revolta e acaba o matando, e ele tem que fugir do Egito. E com o passar do tempo, Deus se revela a Moisés através de uma sarça. E uma das primeiras coisas que ele ouve é: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar aonde eu falo contigo é santo. E algumas palavras que eu irei falar aqui esta manhã, vai pegando aí. Este lugar é santo. O lugar onde Deus fala contigo é santo. O lugar onde Deus vê e fala os teus segredos é santo. E eu não estou falando apenas desse templo, mas se Deus fala contigo na tua casa, a tua casa é para ser santo. Se Deus fala contigo no teu trabalho, aquele lugar também é para ser santo. Faz a tua parte, se santifica, ó filho de Deus. E aí começa o chamado de Moisés. Deus fala com ele poderosamente. Vocês conhecem a história. Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Porém Moisés tinha uma pequena dificuldade na fala. Alguns dizem que ele era pesado de língua. E ele tinha essa dificuldade, e era verdade. Porém não foi desculpa para ele se chegar diante de Faraó. Tu tem dificuldade de falar, Moisés? Está certo. Levantar o teu irmão para ir contigo. A direção vai ser contigo, mas a palavra é com ele. A direção é contigo e a palavra é com ele. E eles foram diante de Faraó. Estou chegando lá, irmão, já começa. E diante de Faraó, eles fazem o que Deus tinha mandado eles fazer. Êxodo 5:1 diz: foram Moisés e Arão e disseram: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me celebre no deserto. Ou posso traduzir essa celebração em um culto. Deixe que meu povo vá para o deserto me cultuar. Eles estavam sendo proibidos no Egito de cultuar o Senhor. E esse período no Egito foi necessário para que eles pudessem valorizar a presença de Deus. E o povo começa a suspirar e começa a sentir saudade da presença de Deus. E Deus levanta Moisés como libertador. Diante daquela situação,
Faraó endurece seu coração e diz: eu não conheço o teu Senhor. E é gerado toda uma situação para que o coração dele fosse esmiuçado. E vocês conhecem a história. Porém, Faraó, ao saber disso, olha aí o pensamento do filho do diabo. Tu quer cultuar Deus? Vocês, isso é falta do que fazer. Eu vou aumentar o trabalho. Aumenta os tijolos e as palhas desse povo aí, que eles estão sem ter o que fazer. Ei, cuidado com o excesso de trabalho. Pode ser um agir do diabo na tua vida para te tirar da presença. Começa a valorizar estes momentos aqui. Se puder trocar a folga, troca. Mas que faça um esforço da tua parte para estar aqui. Porque o faraó sabia que se eles estivessem trabalhando, se fadigando todos os dias, eles chegariam cansados. E eles não iam ter força para pensar em outra coisa. Eles só queriam dormir. E muitas das vezes o inimigo age assim, e às vezes a gente não percebe. Eu cheguei brincando um dia desse e falei para o sábio: aumentaram o meu tijolo e minhas palhas. Aumentaram minha carga horária de trabalho. Meu Deus do céu. E eu nem pedi. Agora estou trabalhando de 6h45 às 6h30 todos os dias. Tem dia que eu saio 7 horas. Sem ganhar mais nenhum centavo em cima disso. Mas eu entendi. Eu coloquei aos pés do Senhor. E eu falei: Senhor, eu não aceito isso na minha vida, ó Deus. Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero chegar cedo nas coisas na semana. Senhor, meu coração é teu, ó Pai. E eu decidi não murmurar mais, nem reclamar, nem bater de frente. Eu só estou aceitando e entregando nas mãos do Senhor. Porque também é uma das maneiras do diabo trabalhar, irmão. Ele quer que você chegue cansado. Ele quer que você não tenha força. Ele quer que você fique mufino. O Senhor não entende. O Senhor está te dando uma palavra para que você mude a mentalidade. Pode ser por um período, se você não tiver como trocar esse horário. É um período, mas coloca aos pés de Deus, que Ele troca esse teu horário aí, no nome de Jesus. Enquanto teu coração estiver querendo estar aqui, Deus está à frente de tudo que está acontecendo. Agora o problema é quando seu coração não está mais aqui, você não vai fazer um pingo de esforço para estar aqui. E quando vem, é contando o horário para ir-se embora. Deus tenha misericórdia de nós. E aí Deus manda as 10 pragas do Egito, para quebrar o coração daquele atribulado. Porém, ele sustentou, viu? Até as 9. Porque na última, Deus tocou. Quando Deus toca, meu Deus. Deus tocou no que doía mais. Deus tocou no que doía mais. Meu Deus, abre o nosso entendimento. E quando Deus toca no que dói mais, o coração ele é totalmente quebrado. Faraó, o homem com o coração mais duro daquela época, foi quebrado por Deus. Deus tocou no seu filho primogênito. E Faraó entende e diz: rapaz, esse Deus é poderoso mesmo. Deixa esse povo ir logo, rapaz. Libera esse povo aí. E aí o povo ele é liberto. Saem ricos do Egito. Faraó paga 13º, paga férias, paga tudo que ele devia a eles. E o povo sai rico, irmão. O povo sai liberto e ainda sai rico. É um agir de Deus sobrenatural. O homem tinha um coração duro, mas não existe coração duro que resista à palavra de Deus, que resista ao agir de Deus. E ele fica bem quebradinho. Libera o povo, paga tudo que devia. O trabalho foi grande para o RH naquela noite, viu, Aloysio? Ele teve que pagar a conta de todo mundo. E aí o povo sai do Egito. E no meio do caminho, o atribulado de novo manda perseguir o povo. E acontece um dos grandes milagres na Bíblia Sagrada. Algo que a ciência pode achar loucura.
Mas o povo de Deus passa a pés enxutos. O mar se abre de um lado e de outro. Deus manda Moisés: toca aí com teu cajado nas águas que o mar vai se abrir. Pá! Às vezes Deus manda a gente fazer umas loucuras, a gente é tão incrédulo, irmão. Às vezes a gente fica: será que é de Deus mesmo? Irmão, você tem que começar a ler mais a Bíblia. Tem coisas que Deus manda fazer, e os profetas, eles nem pensavam, eles não tinham nem dois pensamentos. O primeiro foi Moisés: pá, abre o mar. Aí Elias aprendeu: rapaz, esse negócio funciona mesmo. Pá, abre lá o rio. E aí Eliseu: aprendi também, peraí, deixa eu fazer também. Pá. Desde então Deus tem ensinado aos profetas que sim, para eles podem ser loucura, mas para nós que somos filhos de Deus, é poder de Deus. E a nação inteira passa em pés enxutos para outro lugar. E ali se inicia um pequeno culto do outro lado. Miriam começa a dançar, o povo se alegra, os egípcios todos morrem afogados, não sobrou um para contar a história. E aí a gente chega aqui aonde eu queria chegar, no capítulo 19 de Êxodo. Faziam quantos meses que eles tinham saído do Egito? 3 meses. Eles estavam caminhando no deserto. E durante esses 3 meses, meu Deus, eles provaram de grandes coisas. Ontem a diaconisa falou sobre lembrança. Deus às vezes faz com que a gente venha lembrar, voltar. E no versículo 4, do capítulo 19, ele faz algo parecido. Olha isso daqui, irmão. Vistes o que eu fiz aos egípcios? E como eu carreguei vocês sobre as minhas asas, como asas de águia? 3 meses. 3 meses. 3 meses caminhando com Deus. Quantos meses tu tem caminhado com Deus, Kaique? 1 ano e alguma coisa, né? Quase 2 anos. Já experimentou muito de Deus? Ainda tem mais. Quantos anos, pastor, caminhando com Deus? 28 anos. Já experienciou muitas coisas, hein? Deus ainda tem mais. Não é o tempo, é Deus. Deus pode fazer em 1 semana, como Ele pode fazer em 10 anos, como Ele pode fazer em 25. Ele fez em 3 meses. O povo comer pão, comer codorniz. O povo começou a comer pão. O pão caía do céu, irmão. Não era nem padaria, irmão José. O povo estava com fome. Não tinha padaria do deserto. Moisés: Senhor, o povo está com fome. Espera aí, meu filho. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu acionar aqui uma padaria celestial. Ei, 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 ei. Levanta as mãos aí que está caindo pão. Levanta as mãos aí que está caindo pão. Come e bebe. Come e bebe esses dias. Oh, Manayara. Era um pão diferente. Não era o pão da Romano. Não era o pão do Superlu. Não era o pão do obreiro Joaci, que é muito bom. Era um pão que descia do céu. Era um pão, meu Deus, era uma provisão divina. Quantas as vezes Deus proveu na tua vida quando estava faltando? Quantas as vezes Deus deixou faltar? Nunca Deus deixou você na mão. Deixa eu contar um breve testemunho aqui para aumentar a tua fé. Certo dia, eu estava em casa, comendo meu cuscuz com leite. Não tinha nem leite, era só o cuscuz. Na prova, glória a Deus.
E é bom. E lógico que isso entristece o coração daquele que é o responsável pela casa. E os meus amigos, eles disseram assim: rapaz, vamos para a academia hoje. Eu disse: não posso não, estou meio triste, quero ficar em casa. Aí eles insistiram: vamos. E eu fui, distrair a mente. Chegando lá, eu fui no banheiro e fiz uma oração pequena. Eu disse assim: Senhor, não faz por mim, faz por eles. Foi só isso que eu falei para o Senhor. No primeiro exercício que eu comecei a fazer, meu celular vibrou. Oh, aleluia. Pode perguntar a eles. No meio da academia lotada, eu comecei a chorar, glorificar o Senhor. Porque Deus, Ele ouve o clamor do seu povo, irmão. Caiu um pix tão bom, oh glória, aleluia. Eu não tinha nem comentado com a pessoa que me enviou, mas eu comentei com aquele que é o dono da vida. Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão. O povo já tinha experienciado o pão. Aí teve uma época que o povo abusou o pão, irmão. Como é que pode? Pão celestial, rapaz. E o povo começou a desejar carne. Um churrasco aqui. Churrasco grego, olha. E aí Deus é bom, irmão. Deus é bom. Ele proporciona estas coisas pra gente. Ele proporciona. Ai, vocês querem comer carne? Poxa, tá certo. Vocês vão comer carne. E aí veio, eu não sei nem como é que se chama, se é uma manada, se é... Eu vou falar que eram muitas codornizes. Vocês sabem o que é codorniz, né, irmão? Quem não sabe, é um pássaro que voa baixo. Gordo, rapaz, diz que a carne é tão boa. Olha aí, torrada é bom. E veio, olha. E o povo correndo, pegando as codornizes. Separa o almoço e a janta, mulher. Separa aí, come aí, come aí, come aí. E aí, eles comeram que se fartaram. Comeram que se fartaram. Certa feita, eles encontraram também um lago. Só que a água era amarga, irmão. Água amarga. Deus diz mais ou menos assim: não se preocupa não, trazendo para minhas palavras, que amargo vai se tornar doce, sabe? E a água se torna mais pura do que a água em Indaiá. A água se torna melhor do que a água da Naturágua. Dessas águas aí que vendem por aí, irmão. Era uma água diferente. Estes dias Deus tem derramado uma água diferente. Ei, não é porque só o derramar, não, é porque a gente começou a buscar algumas semanas antes, e a gente começou a pedir: Senhor, nós queremos águas, gera uma sede em nós, gera uma fome em nós. Essa não era a tua oração, e Deus tem derramado água sobre o cedeu, água boa, que limpa, santifica, transforma e mata a sede do sedento. Oh glória, aleluia. Lá não tinha shopping, não tinha o centro, o feirão, as roupas, eram as roupas que eles saíram do Egito. As roupas, elas não envelheciam. Os sapatos, eles não se desgastaram. E o que me chama mais atenção nessa parte aqui, uma vez eu vi um pastor pregando. Os meninos iam crescendo, irmão, o pé crescia. E o sapato crescia junto, irmão. Oh glória! As roupas não se rasgavam, irmão. Era uma provisão, um cuidado particular. Era o povo escolhido por Deus.
Não se comparava a essas roupas aí dos shoppings, das marcas, não, não. Era uma provisão de Deus tão grande. Shopping de vinho, aleluia. Não tem valor, não tem preço que pague o que Deus faz quando Ele está no meio do seu povo. Ele provê de forma sobrenatural, aleluia. No deserto o sol é quente, escaldante. Você acha que Deus ia tirar o povo do Egito para morrer no sol? Não. Tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem, uma nuvem que fazia sombra de forma sobrenatural. Porque a gente sabe que sombra, ela diminui um pouco o calor, mas no deserto é quente. Pode ter uma sombra, mas é pegando fogo o sol. E o calor, o tempo árido. Eu não sei o que acontecia naquele lugar, mas de calor o povo não morria. De calor, quentura, sequidão, o povo não morria. Era um cuidado sobrenatural de Deus. Aleluia. E a nuvem tinha que ser grande, irmão. Não era uma nuvenzinha pequena, não. Era muita gente. Era uma nação. Uma nuvem para cobrir uma nação. Isso dá até uma pregação, sabe? Uma nuvem para cobrir uma nação. Meu Deus. Aleluia. E à noite, o deserto, ele é frio. Chega a temperatura abaixo de zero. As feras da noite saem para caçar. Animais peçonhentos. Mas a mão de Deus também era com eles. Existia uma coluna de fogo que o acompanhava. E este fogo tanto servia para expulsar os animais, como para aquecer do frio da noite. Você começou a perceber que em cada detalhe Deus se preocupava e não deixava faltar nada. Não deixava faltar nada. Tu não vai morrer do calor, também tu não vai morrer do frio, tu não vai morrer por animais peçonhentos, e também eu vou ser o teu segurança de dia e de noite. Aleluia. Era provisão no alimento, era provisão no calçado, no vestir, era provisão no caminho, aquecendo o povo à noite e fazendo sombra de dia. Que Deus tremendo, irmão. 3 meses. 3 meses. Olha o tanto de coisa que eles já viveram. Morre não, eita meu Deus. Oi, vocês pegaram aí? Com o Senhor na frente, o crente não morre de frieza. Eita, aleluia. Manayara, Sedegueda Manayara. Eu acho que hoje, esta manhã, tem uma coluna de fogo. Tem uma coluna de fogo. Está quente aí, irmão, da glória, aleluia. Vai ser por um período, irmão. Você vai se lembrar dos cultos que a gente fazia aqui de manhã, aonde a presença de Deus descia e o suor pingava, mas a glória de Deus não faltava. Yeah. Oh, aleluia. E quando vocês estiverem debaixo de um ar-condicionado, vestidos com roupas diferentes, porque a roupa tem que ser diferente por conta do frio, uma coisa ela não pode mudar: o queimar de Deus no meio de nós. Pode vir um ar-condicionado, manda, Senhor, toca aí no bolso do povo, abençoa o teu povo, Senhor. Oh Senhor, tu podes, Senhor. Eu profetizo promoções esta manhã. Eu profetizo portas abertas esta manhã. Eu profetizo o melhor de Deus para o povo de Deus essa manhã. No nome do Senhor Jesus, que os teus negócios venham prosperar, para que você venha poder ofertar melhor na casa do Senhor. E quando nós estivermos aqui debaixo de um ar-condicionado no 18,
todo mundo bem agasalhado. No culto daquele, pastor, 5 da manhã, ó. Glória a Deus, aleluia. Porque a igreja vai estar forrada, a gente vai poder fazer barulho. Oh, aleluia, aleluia. A gente passa do trabalho com a mochilinha nas costas e vem buscar a presença de Deus. Vem buscar a presença de Deus. Vem buscar a presença de Deus. Anayara. Ei, Yarabá. Existe um nível que a gente precisa chegar, irmão. A gente ainda não chegou. Os nossos irmãos da Coreia, todos os dias, antes de irem para o trabalho, eles vão para uma reunião de oração. E um dos pastores disse: não, mas é costume dos asiáticos acordarem cedo. Ele disse: não, não é costume não. Porque em todo lugar do mundo, as pessoas estão se acordando nesse horário para ganhar dinheiro. Mas nós acordamos um pouco mais cedo para buscar a face de Deus. Depois a gente vai trabalhar. Ah, Senhor, eu creio, Jesus. Nós vamos chegar a este nível, ó Deus. Que a tua igreja vai chegar a esse nível de fome, de sede. Oh, Senhor, nós queremos chegar lá, ó Deus. E impulsiona, ó Espírito Santo, a nós fazermos esses tipos de coisa, Pai, que te agrada, Senhor, e faz o nosso coração queimar, ó Deus. Oh. Irmão, buscar uma semana de oração é pouco. Buscar uma semana de oração é pouco. Para onde a gente deseja chegar, a gente tem que ter uma meta, um objetivo. É as nações, é o Vicente Pison, é Beberi. Então é pouco, irmão. É pouco, 1h30 de oração. A gente vai chegar lá. Deus está nos levando para outro nível. Talvez seja hoje o tema da mensagem: Deus quer nos levar para outro nível. E depois de tudo isso, eles chegam ao cume do monte. Deus chama a Moisés: sobe aqui, meu filho, que eu quero conversar contigo. E Moisés, ele é elevado a um outro nível primeiro, aonde ele ouve a voz de Deus. E ele sobe. Primeiro ele vai sozinho. E diz assim: e Moisés subiu a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: vistes o que eu fiz aos egípcios? E como vos carreguei sobre as asas da águia, e vos trouxe até a mim? Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, e guardares o meu pacto ou aliança, então sereis o meu tesouro particular. Deus, depois desses 3 meses, Ele propõe ao povo, e a atitude primeira é de Deus. Ele primeiro que vai até o povo. E ele diz assim, resumindo em minhas palavras: Moisés, é o seguinte, 3 meses de experiência já se passaram. Eu quero estreitar o relacionamento. Eu quero estar mais próximo do povo. E eu proponho aqui, Moisés, uma aliança, como foi falado esses dias, nosso pastor sendo usado por Deus. Eu proponho aqui uma aliança. Se o povo me obedecer e honrar o pacto que eu estou fazendo com eles, eles serão o meu tesouro. Mas espera aí, então quer dizer que a provisão de Deus ainda não é o tesouro de Deus? Então quer dizer que o cuidado, o calçar, o vestir, é só uma parte, porque o tesouro está depois dos limites. O tesouro está no cume do monte. E é isso que Deus propõe ao povo. Existem mais.
existe mais de Deus. Se você não sabia, eu te coloco em uma classe de cristãos que só vieram até aqui, não subiram para cá. Deixa eu te explicar. Existem alguns tipos de crente. Existe o crente que vem no domingo porque ele se acostumou a vir. Ele mudou de religião, mas ele continua sendo crente católico, porque ele só vem no domingo para não pesar a consciência, para dizer que é filho de Deus. Existe o crente que vem porque o pastor orienta: meu filho, você tem que vir. Se você não vir, fica difícil você se tornar crente, fica difícil você crescer na palavra, fica difícil. E ele vem porque ele está vindo empurrado. Agora existe um outro tipo de crente que ouve a voz de Deus, entende o que Deus tem para ele, e ele vem porque ele quer estar aqui. Ele vem porque ele sabe que precisa estar aqui, e ninguém o empurra, e ninguém o motiva. É um coração que quer Deus. E é esse nível que nós estamos caminhando. É esse nível que Deus tem ministrado aos nossos corações nesse dia. Um momento em que não vai ser pesado se acordar. E a gente já se acorda: Senhor, hoje é consagração. Meu Deus, a tua presença vai vir naquele lugar. Deus vai falar comigo, vai alinhar o meu coração. Senhor, eu quero sentir a tua presença. É esse nível, eu querer estar aqui. Meu Deus, hoje é quarta-feira, vai ter uma oração, vai ter uma coinonia. O pastor sempre traz uma palavra poderosa. Senhor, meu dia está tão corrido, mas eu vou, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu chego lá, eu como e bebo e saio renovado. Senhor, mas já é quinta também. Meu Deus. Senhor, mas quinta-feira tem um estudo. Meu Deus, eu tenho aprendido tanto no 0800. Porque o preço quem está pagando é quem está estudando. Nós recebemos de graça um estudo de teologia, que em algumas faculdades passa da casa dos 100, dos 150. E às vezes a gente não tem dado valor. Tem gente que chega aqui para dormir na quinta-feira. Aqui é uma escola, irmão, cadê teu caderno? Faz as tuas anotações, porque um dia Deus vai te levantar como pregador da palavra. E se tu estiver bem instruído na palavra de Deus, Deus vai também te usar na palavra. Se você chegar em uma escola hoje, de qualquer lugar aqui, particular ou público, e se você dormir na sala, você é tirado de sala. Sai, você não quer assistir aula. Se você chegar numa escola hoje, eu falo porque eu trabalho numa escola, e você não trazer o seu material, o que é que você veio fazer aqui? Volta. E as escolas levam mais a sério muitas das vezes, as escolas que não conhecem a Deus. E nós conhecemos os requisitos, o padrão de Deus. A gente vem de qualquer jeito. Misericórdia. Eu mesmo, muitas das vezes, nem caderno eu trouxe. Misericórdia, Senhor, alinha o teu povo, me alinha, Senhor. Eu sei que está falando com a tua igreja. E Deus vem e mostra a aliança. Ó, Moisés, eu quero se tornar mais próximo do povo, mas tem que ser do meu jeito. Coloca o povo para lavar as suas vestes. Coloca o povo para se santificar. Que o homem nesse período não se aproxime de sua esposa para ter relações. Existe todo um processo para que Deus venha nos visitar. Esses dias, o nosso pastor, instruído pela palavra de Deus, ele propôs para nós algumas semanas de oração, jejum e santidade. A gente tem que ter todos os dias, irmão. Então a gente também estava nesse padrão aqui, ó: jejuns, santidade, oração. E ele diz mais ou menos assim: no terceiro dia, Moisés, eu vou vir e vou visitar o povo. Prepara o povo aí, deixa tudo pronto. Deus, Ele exige um padrão de nós. Deus exige um padrão de nós. A gente vê aqui, o padrão de Deus é santidade. No versículo que ele propõe a aliança, ele diz: obedecer a minha voz. Então, obediência, santidade. E querer também, né, irmão?
A gente tem que querer, irmão. E o querer vem também pelo sacrifício de querer. Senhor, talvez eu não esteja ainda tão alinhado, Senhor, mas me alinha, eu quero estar aqui. Deus tem batido nessa tecla, irmão. Você já percebeu isso? E aí, a gente chega de uma das partes mais lindas da história. Uma das partes que eu já ouvi meu pastor pregar, e essa palavra ficou remoendo em mim, eu fiquei mastigando ela a semana todinha. E Deus faz o seguinte: Moisés, eu vou colocar um limite perto do monte, o povo vai ficar lá embaixo, e quando soar uma trombeta longa, tu sobe com o povo. Mas voltando a alguns versículos, primeiro quem sobe é Moisés. Depois Moisés sobe de novo com Arão apenas. E aí ele fala para o povo ficar lá embaixo, junto com alguns sacerdotes. E no capítulo 20, nessa subida de Moisés até o cume do Monte Sinai, Deus revela para ele a palavra dele, através dos mandamentos. Então o culto já está completo, o povo chegou, Deus está sobre o monte, a palavra foi revelada ao pregador, e aí ele já desce com a palavra, e começa a ministrar o povo, e Moisés começa, deixa eu ver aqui o versículo, irmão, misericórdia, lembrei, está aqui. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, e que está debaixo da terra, ou que está na água ou abaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Versículo 6, e mostro misericórdia a milhares do que me amam, e guardam os meus mandamentos. Olha a pregação do homem. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do teu dia de sábado. E ele vai falando em alguns mandamentos, irmão. A palavra de Deus está sendo ministrada. O culto começou, glória a Deus, aleluia. Deus, o principal, já tinha chegado. O monte fumegava, o fogo estava caindo, a fumaça subia, o ministério de louvor estava tocando diferente, sabe? Olha, era trovão, relâmpagos, né? O culto estava lindo, a palavra de Deus sendo ministrada, e Moisés chegou no momento que a trombeta longa toca, e aí ele fala, bora meu povo, e Moisés vira e começa a subir. Só que interessante, acontece uma coisa aqui, e esse daqui é o ápice da mensagem, preste atenção. O povo diz assim para Moisés: Moisés, é o seguinte, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando, e quando o povo viu isso, apartou-se e ficou longe. E aí aqui eu travei essa noite, quase não saio dessa passagem aqui. Senhor, tu pediu para o povo se santificar, tu pediu para o povo lavar as vestes, e no terceiro dia tu virias sobre o monte, tu deu a palavra a Moisés, e o povo ficou longe. Eu fiquei, meu Deus, esse povo já tinha experimentado grandes coisas com Deus. A coluna de fogo à noite era algo visível para os olhos deles. Como é que eles ficaram com medo? Aí hoje de manhã, eu acordei um pouco mais cedo, fui pedir um discernimento a Deus, e bum, veio, Se eu te falar, que sim, o povo ficou assustado com o mover, porque eles viram o tamanho do poder de Deus, a santidade de Deus naquele monte. O monte tremia, irmão, quem dirá nós, quando a presença de Deus vem, a gente cai, irmão.
E eles ficaram com medo, sabe do que, sabe? Da santidade de Deus. Porque Deus é santo, e eles tinham ciência disso. Só que a palavra sendo revelada aos corações deles, eles viram que eles não se encaixavam. Eles viram o tamanho do pecado que eles estavam cometendo. Eles baixaram a cabeça e se distanciaram. Vocês têm noção do que é a santidade de Deus? Vocês têm noção que Deus chegou a fulminar pessoas no Novo Testamento? Você tem noção que Deus ainda habita no meio do seu povo e Ele é santo? E não coabita com o pecado. E ao serem confrontados pelo pregador daquele dia, o povo se entristece. E eles tomam um caminho contrário. Aquela mensagem que o Sávio trouxe no ensaio. Que melhor seria que as portas do templo fossem fechadas, do que me sacrificar ou cultuar de qualquer jeito. Eu trago a semelhança a esta mensagem. Eles tiveram a oportunidade de fazer diferente. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender diante de Deus, mas eles preferiram se afastar. Quando o pastor trouxe aquela mensagem no domingo, eu fiquei remoendo essa mensagem muitos dias. Em nenhum momento o pastor não quer que você não venha para a consagração. Ele quer que você mude essa mentalidade, se arrependa e venha de verdade. Porque uma coisa é vir o corpo presente, outra coisa é vir o coração, o corpo, a alma e o espírito querendo Deus. Em nenhum momento Deus quis dizer: meus filhos, vocês vão ficar aí embaixo, eu vou ficar aqui em cima. Ele quis dizer: tem um padrão para se aproximar de mim. E existe uma experiência nova lá em cima do monte. Mas só vai subir aqueles que se arrependerem, aqueles que se santificarem, aqueles que lavarem as suas vestes e aqueles que quiserem. E Moisés sobe. Só coloca de pé. E Moisés sobe. E neste dia, Moisés adentra a intensa nuvem escura. E ele vai ao encontro de Deus.